Olá, tudo bem? Eu me chamo Sanara Nunes, sou cake designer e no vídeo de hoje nós vamos ensinar para vocês como fazer a cobertura lisinha com chantininho. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreve, ativa o sininho e dá um like. Vamos lá? Se você é novo no nosso canal e ainda não viu o nosso vídeo de chantininho perfeito, vai lá e confere nossas dicas e truques para deixar o chantininho no ponto de cobertura para ele ficar lisinho, como vamos mostrar no vídeo de hoje. Também temos nos nossos outros vídeos uma consultoria mínima de instrumentos necessários que você tem que ter em sua casa de forma econômica. Agora vamos para o nosso vídeo. Pegamos o bolo que já fixamos no cake board. Vamos precisar de uma bailarina e no meio a gente vai colocar uma fita durex para poder fixar o bolo aqui e na hora que eu for alisar ele não se mexer, tudo bem? Aqui eu tenho já o chantininho hidratado, eu coloco ele numa manga de confeitar, porque eu colocando ele na manga de confeitar, eu vou conseguir espalhar ele mais uniformemente, camada por camada no bolo. E aí eu vou conseguir deixar ele lisinho e totalmente liso mais facilmente. Você vai pressionando a manga de confeitar de forma a deixar uma espessura bem generosa em cada camada do bolo. E assim você vai colocando camada por camada, girando a bailarina e pressionando a manga até completar a volta. Toda vida que você for reabastecer a manga de confeitar, é importante que você tire o ar que estava na manga, porque mesmo assim, mesmo você ainda alisar, pode deixar qualquer falha na decoração que vai atrapalhar no alisamento do bolo. Então esprema o chantininho até você ver que saiu todo o ar da manga, certo? Quando chegar nesse nível aqui do bolo, você vai utilizar uma estratégia para deixar seu bolo nivelado. Nem sempre ele vai estar retinho totalmente depois que você desenformar ele. Então para você ver se ele ficou, você tem que realmente baixar a cabeça e ficar no nível do bolo para você ver se ele está reto o suficiente. Quando eu fico no nível do bolo, eu consigo ver se ele está reto ou não. Eu tô vendo aqui que esse lado aqui está levemente mais alto que esse. Acho que vocês conseguem ver aí um leve declive para este lado aqui. Como é que eu vou acertar para ele ficar bem retinho? Eu vou acertar isso com o chantininho. Quando eu chego nessa altura aqui, eu já cobri meu bolo todinho. Eu vou passar o chantininho na altura aproximada do lado que está mais alto. Então, esse lado aqui que está mais baixo, eu coloco mais chantininho passando para eu poder preencher ele e o bolo ficar retinho. Dica top. Vou colocando, preenchendo. Depois que eu cobri o bolo todinho com chantininho, eu começo alisando o topo do bolo com a espátula. Ó, minha espátula é essa, de minha preferência, mas você pode usar a que mais adequa à sua necessidade. Então eu começo alisando aqui, no topo. Vou alisando, passando a espátula e deixando ele lisinho. E eu vou espalhando um pouco do chantininho para a borda, porque quando eu passar na lateral, ele vai subir para eu poder deixar ele mais retinho. E eu sempre tenho que ter um paninho aqui para eu ir limpando a espátula. Se você deixar resíduo de chantininho na espátula, quando você volta, você pode ir danificando a decoração. Agora eu uso também para alisar a lateral essa espátula alisadora, que aí a dica está como você coloca ela. Você não vai colocar aqui, assim, no ângulo de 90 graus. Você vai colocar ela assim, quase que de lado do bolo, num ângulo muito pequeno, se distanciando, porque quanto mais aberta, mais você danifica o bolo. Então, você não quer tirar a chantininha do bolo, você quer alisar.
Então você começa alisando assim, a mão tem que ser leve, tá? Bem leve para você não tirar o chantininho do bolo, você quer só alisar. E para isso, o chantininho tem que estar no ponto ideal. Como vocês veem, tem vários buraquinhos nas laterais do bolo. Como é que eu faço? Eu pego a manga de confeitar novamente e vou preenchendo esses buraquinhos. Eu não vou pesando a mão. Olha como eu tô fazendo. Tá vendo aqui? Eu vou preenchendo com a manga onde tem os buracos desnivelados do bolo. Não vou pesando a mão com a espátula para nivelar não, porque aí eu vou tirar muito chantininho e na hora que eu for passar a espátula decoradora, eu não vou ter chantininho suficiente para fazer minha textura. Isso é extremamente importante. Você tem que colocar chantininho suficiente que quando você for passar a espátula texturizadora, você tenha uma espessura bacana para fazer o trabalho de textura sem chegar no bolo. Vamos alisar de novo e aí o processo se repete até a lateral ficar bem lisinha. Ó, você percebe que depois que eu preenchi os espaços que estavam vazios e vou passando a espátula, ele vai ficando um liso perfeito, perfeito, perfeito. Lembre-se de sempre estar limpando a sua espátula. Eu tenho essa espátulazinha aqui, que eu gosto de fazer o acabamento da base. Se você não tem essa espátula aqui, tem umas espátulazinhas pequenininhas que vendem em casas de utensílios domésticos, que você encontra com essa ponta aqui maleável de silicone, que você consegue dar um acabamento bacana na ponta do bolo. Mas se você não tem problema. Essa espátula já faz um acabamento muito bom. Acho que vocês conseguem ver a base aqui, já faz um acabamento muito bom. Mas isso aqui me ajuda na limpeza do bolo também, para a base. Eu vou alisando aqui a base, consigo deixar ela mais retinha. Agora eu vou ensinar a vocês o truque para você fazer a quina perfeita. Você vai pegar a espátula, essa mesma espátula que eu alisei no topo, e o movimento é meu para fora, não é de fora para mim, é de mim para fora do bolo. Eu vou encostar aqui, passar levemente, certo? Confeiteiro tem que ter mãos leves, sempre tirando o excesso aqui, certo? E limpando a espátula. Isso é fundamental para você ter uma quina perfeita. Vai girando a bailarina e tirando aqui. Terminou de alisar, você tá vendo que aparentemente ele tá retíssimo, quinas perfeitas, maravilhosas, né? Aqui, a partir desse ponto, você pode fazer tudo no seu bolo. Vai da sua criação, da sua imaginação, o confeiteiro é um designer, né? Mas eu ainda dou aquela descidinha e olho, ver se ele está realmente reto. Eu tô vendo, eu sou perfeccionista, eu tô vendo que ele tá com um buchinho bem aqui assim. Então eu passo a espátula pra tentar tirar e ele ficar mais reto. Ó como saiu ainda, tá vendo? E assim eu vou deixando ele mais reto possível. Agora eu tô vendo ele reto, mas eu danifiquei aqui em eu vou e ajeito. Agora você tem que limpar a borda do seu bolo. E aí eu utilizo esses paninhos aqui de cozinha que você encontra em qualquer supermercado. Umidifico ele com água e aí eu vou limpar a base. Você tem que ter muito cuidado. Tem gente que utiliza a espátula aqui, ó, você coloca aqui e vai na base. É bacana. Eu gosto desse método também, sabe, de limpeza. Mas se você pode utilizar o dedo também. Só que você tem que ter muito cuidado, porque se o dedo bater no bolo, vai danificar, você vai ter o mesmo trabalho. Então você utilizando a espátula vai facilitar a sua vida, porque se você bater no bolo, vai danificar um pouquinho sua base, de forma que não vai lhe dar retrabalho.
A parte chata é a limpeza, mas é fundamental. Você não quer dar para o seu cliente um bolo com a base suja. Não pode, né? A apresentação do seu bolo tem que estar limpo totalmente as bordas. Fizemos o bolo, o alisamento perfeito, que a partir daqui você vai poder fazer qualquer decoração que você quiser. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, vai lá, dá um like. Se você acha que foi interessante nossas dicas para essa elaboração, vai lá e compartilha.